Estou por aqui mais uma vez, projeto Polícia Militar do Distrito Federal, editor aberto, pai. E aqui o ritmo é o quê? É acelerado, é insano. Bizilhos, vamos para a segunda parte do nosso vídeo, Direito Penal Militar, parte 2, dos crimes contra a autoridade e disciplina militar. Agora vem uma perguntinha. Já se inscreveu no canal, pai? Já? Ativou o sininho para receber as notas? Ativa aqui, ó. Ativa aí, pai. E vamos embora, que a caminhada da vitória é certa. PM do Distrito Federal, beleza? Tamo junto, vem com nós. E vai ser legal, guys. Parte 2, Direito Penal Militar. Venha. Ó, desrespeito ao superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. O que é que ela nos traz aqui? Esse aqui, desrespeito. Esse é o militar desrespeitado. Esse aqui é o que testemunha o caso. Então, o que é que eu estou querendo e a nossa literalidade da lei traz pra gente? Que eu preciso de uma testemunha que seja um militar da ativa. Não pode ser da reserva remunerada nem civil. Atenção. Não pode ser um militar da reserva remunerada nem um civil. Tem que ser um militar da ativa. Militares da ativa. Ó, o militar que desrespeita, o militar desrespeitado e o que testemunha o ato. E a pena? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Senhores, e se a questão trazer, ele desrespeitou, mas não foi na frente de ninguém, então vai incidir em outro crime conforme a nossa própria letra de lei, ela nos traz aí essa disposição para que você fique atento. Então, eu preciso, é imprescindível que seja um militar que desrespeita, um militar desrespeitado e aquele que testemunha o fato, figura aí, traz fielmente o que seria isso que eu estou trazendo para vocês, beleza? E por que você botou esse Dedé aí? Dedé para você lembrar que a maioria dos crimes que tiver Dedé, desrespeito ao superior, deserção, despojamento desprezível, a maioria dos que tiver Dedé vai ser detenção. Só isso? Não. Até então, a maioria dos crimes que tiver com Dedé vai ser detenção. Tranquilidade? Vamos lá. Desrespeito a comandante oficial general oficial de serviço. Ele traz que quando tem essa disposição contra esse superior, a pena será aumentada da metade. Minha, por que você botou esse M no lilás? Para você entender que esse M é tranquilidade. Falei comandante, ó, contra comandante da unidade. Você vai lembrar. Beleza, gente? Tranquilidade. Lembre, desrespeitar comandante, oficial, general ou oficial de serviço. Lembre que a pena é aumentada da metade. Beleza? Beleza, senhores? Vamos avançar. Vamos lá. Desrespeito ao símbolo nacional. Como é que funciona? Para escala militar, diante da tropa ou em lugar sujeito à instrução militar, ato que se ultraje a símbolo nacional. Senhores, o que é que acontece? Vamos lá. Quais são os símbolos nacionais? O que é que eu quero que você coloque primeiro na cabeça? Bandeira de Estado não é considerado símbolo nacional. Pega a visão. Bandeira de Estado não é considerado símbolo nacional. Coloca isso na cabeça. Newton Bizu, o que é símbolo nacional? Na Bahia. Tudo é selo na Bahia. Selo na Bahia. Lembra? Selo nacional, bandeira, hino e armas. Selo nacional, bandeira, hino e armas. Selo nacional, bandeira, hino e armas. Pegou, pai? Gostou? Deixa o like. E olha o que a nossa literalidade ela traz pra gente. Praticar o militar. Diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se ultraje a símbolo nacional. Pena de detenção de 1 a 2 anos. É uma das penas aí um pouquinho maior. Beleza, senhores? Desrespeito ao superior seria de 3 meses a 1 ano. Essa aqui é um pouquinho maior. Então, senhores, prestem atenção nesse detalhe. Praticar o militar diante da tropa em lugar sujeito à administração militar, ato que se ultraje em símbolo nacional. Então lembre, do tudo é selo na Bahia, beleza, gente? Pena de detenção de 1 a 2 anos. Vocês vão observar que essa pena é até um pouquinho maior que a pena de desrespeito superior, do que a pena de despojamento desprezível. Por quê? Vocês vão entender quando vocês ingressarem no militarismo, quem é do EBA sabe, quem já pertence a algum tipo de instituição militarizada sabe, que tudo, história de luta, história de força. Então, os símbolos nacionais aí, eles têm uma representação muito forte no que diz respeito aí às condecorações e disposições aí e respeito a esses símbolos. Tranquilidade? Vamos avançando? Vamos lá. Despojamento desprezível. O que é isso, meu? Vamos lá.
Despojamento desprezível é como se fosse um mero desleixo, desprezo, esse brio, essa falta de cuidado com as insígnias militares, os uniformes, entre outros fatores, né? E o que ele traz aqui, ó? Despejar-se de uniforme com decoração militar, insígnia distintivo por menosprezo de vinipendio, que a pena é de despojar-se, né? Você vai lembrar. Ó, despojar-se, você vai pegar esse pronome aí, você vai lembrar, só para lembrar da pena, ó, de 6 meses a um uniforme. Ah, meu uniforme conversa com ele. Mas aqui não. Aqui é só para você lembrar que é detenção de 6 meses a 1 ano. Beleza? A pena é aumentada na metade se o fato é praticado diante da tropa ou em público. Então perceba, praticar em público ou diante da tropa vai aumentar da metade. Tranquilidade, senhores. Beleza? Então lembra aí, despojamento desprezível seria justamente isso aí, você não ter zelo, você não ter brio, você de certa forma desconsiderar o que aquelas insígnias, o que aquelas considerações, condecorações militares, elas representam para as instituições militarizadas, beleza? Uma questãozinha aí. O artigo 62 do Código Penal Militar, CPM, trata do crime de despojar-se de uniforme, ó, lembra, despojar-se de 6 meses, ou de uniforme 1 ano, 6 meses a 1 ano, ó, com decoração militar insígnia ou distintivo, por menosprezo do empenho. Em relação à pena de seu aumento, é correto afirmar, lembra, eu pratiquei diante da tropa, ou pratiquei, pai, em público, é aumentado da metade, beleza? Observa aí. Reclusão a gente é desacata, beleza? De 1 a 2 anos, errado, incorreto. A pena é de até 6 meses, esqueça. A gente observou que é pena de 6 meses a 1 ano. Vou colocar aqui de novo bizu. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato é praticado dentro da tropa ou em público, a pena é aumentada da metade. Exatamente. Senhores, ó, jar-se de une. Só para você lembrar. Despojar-se a 6 a 1 ano. Mil tá tudo errado. Não importa, o importante é que tu entendeu. Você vai entender, pai. E aqui é o seguinte, ó. Despojar-se 6. E ó. Ok, a 1. Um que ano. Só para você lembrar, pai. Detenção de 6 meses a 1 ano. Isso é praticado diante da tropa ou em público. Pena aí aumentada da metade, metade em cima dessa pena aí. Agora observamos, beleza? Extremamente importante isso que vem agora aqui. Isso cai em prova pra caramba, velho. Atenção, ó. Espécies do gênero de insubordinação. A frasezinha para você lembrar. Critica a reunião de récord. Critica a reunião de récord. Critica a reunião de récord. Quais são as espécies de gênero de insubordinação? Lembra que insubordinação é gênero e as espécies são alguns crimes que a gente vai observar aqui, um por um. Veja comigo. Se eu falo insubordinação, eu estou dizendo que o militar não quer se subordinar a. Se a gente pega esse de insubordinação, no latim eu trago a ideia de rejeição. Eu trago a ideia de crítica, de que eu não quero fazer. Se eu estou subordinado a, quer dizer que eu tenho uma ligação. Mas se eu coloco esse prefixo aí, eu vou estar negando a palavra que vem à frente. Então, o que é que eu estou querendo trazer para você? É um militar que ele está querendo se negar a alguma coisa. Você sabe que o militar, ele tem ali, ele deve prezar pelo respeito à hierarquia e disciplina, pelas disposições ali de subordinação, né? Então, por essas disposições de subordinação. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte: o que seria essas insubordinações? Lembra? Criticou a reunião de récord. O que é isso, gente? Crime de crítica indevida, reunião ilícita, recurso de obediência e oposição à ordem de sentinela. Lembra? Critica a reunião de récord. As bancas, elas podem te cobrar. Quais são as espécies de gênero de subordinação? Ela colocar lá como pergunta e você tem que saber, né? Então, lembre. Espécie de insubordinação, critica a reunião de récord, beleza? E o que seria isso? Vamos lá. Recusa de obediência. Recusa de obediência. Vamos ver. Vamos lá. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto matéria de serviço ou relativamente dele imposto em lei, regulamento ou instrução. Senhores, bastante atenção para o crime de recusa de obediência, motim e o crime de desobediência. Motim
recusa de obediência e desobediência. Desobediência a gente vai ver mais à frente, tranquilo? Eu vou explicar aqui para que você não fique no vexame. Vamos lá. Como é que funciona? Na recusa de obediência, eu tenho que ter uma relação de subordinação. Ó, recusar obedecer a ordem de superior. Se ele está dizendo que alguém é superior a mim, ele está dizendo que eu tenho uma relação de subordinação. Ah, meu, isso é muito óbvio. Eu sei. Mas quando chegar no crime de desobediência, você vai precisar disso que eu estou te falando. Porque quando eu falo recusa de obediência, eu estou dizendo que eu devo obediência a alguém. Quem é esse alguém? Ao meu superior. Mas no crime de desobediência, eu desobedeço uma ordem legal de quem? De uma autoridade militar. Que não tem relação nenhuma com você civil que desobedece uma ordem. Suponhamos que você já está patrulhando aí no serviço ostensivo de Brasília, e aí, de certa forma, você, enquanto um indivíduo, determinado indivíduo, avistou a guarnição, correu. Correu, você, bora, meu velho, pare, o cara não para. O cara desobedece a sua ordem. Nesse caso, o crime que vai aí ser responsabilizado o indivíduo seria o crime de desobediência. Já na recusa de obediência, não. Suponhamos que agora você chega no batalhão, na condição de aluno, já todo inteirado, achando que... né? E aí o comandante determina que você faça determinadas disposições ali e você se nega a cumprir o que ele está ali determinando. Ele tem uma relação de hierarquia com você, né? Ele é seu superior, ele determina e você simplesmente não faz o que ele está determinando. Então, você será responsabilizado pelo crime de recusa de obediência. Mas por que você falou do motim? Porque, entenda, o motim é quando eu me reúno com alguns militares, no mínimo 2. Então, se eu me encontro com um colega que eu me recuso a obedecer uma ordem de um superior desse aí seria motim. Mas se eu sozinho, eu estou recusando obedecer essa ordem, aí nesse caso seria recusa de obediência. Então, se a questão trouxer uma situação hipotética, recusar a obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou dever imposto em lei, aí você sabe que recusa. Mas se a questão geral, quantos militares se recusam a obedecer? Então, se eu trago a ideia no plural, estou trazendo a ideia que tem mais de um agente praticando, aí eu já trago a ideia do motim, beleza, gente? Então, perceba essa perspectiva. Alguns alunos têm dúvidas em relação a isso quando cai a questão. Então, para você não confundir, lembre, os militares que se recusam no plural, seria motim. Mas se é o militar que se recusa, aí seria recusa de obediência, beleza, gente? Recusa de obediência, motim, a diferença seria aí o plural, o número de agentes. Já a desobediência para recusa de obediência seria o que? Recusa. Eu traria a ideia do militar que se recusa a obedecer uma ordem de superior. Já a desobediência é alguém que desobedece uma ordem de autoridade militar. Não tem uma relação de subordinação. Tranquilidade. Vamos lá. Oposição à ordem de sentinela. O que seria isso? Esse crime, oposição à ordem de sentinela. Esse é um crime que ele pode ser cometido tanto por civil como também por militar. Não sei se vocês já observaram, na frente do quartel, geralmente, sempre tem um militar que fica lá, a pronto emprego ali, com o fuzil na mão, tá na condição de sentinela. Caso o militar ali determine uma ordem, dê uma ordem àquele que vai chegando, ele desobedeça a ordem, ele vai ser responsabilizado por esse crime. Esse crime não tem muito o que falar, esse crime é simplesmente isso aí, é você, de certa forma, não acatar as ordens ali determinadas por aquele militar que está na condição ali de sentinela. Sentinela geralmente é o cara que fica ali na frente do batalhão, ou é o cara que vai ficar ali nas torres, né, na condição de segurança e tal, e aí vai estar espalhado ali entre os quarteirões para poder ali estar fazendo a vigilância, né, do local. Beleza, gente? Reunião ilícita. Vamos lá. O que seria isso? Para você não confundir a reunião ilícita com o motim. Beleza? Qual a diferença básica? No motim, eu desobedeço alguma coisa, desobedeço ordem, eu deixo de fazer aquilo que foi determinado para mim. Já a recusa de obediência, eu vou fazer o quê? Ficar, velho. De certa forma, se reunir para promover a reunião de militares ou nela tomar parte. Para a discussão do ato de superior assunto atinente à disciplina militar, ou seja, é só para discutir. É só para, de certa forma, eu promover e ficar falando ali do comandante algumas condições a qual ele submeteu os seus comandados. Então lembra disso. Promover a reunião, o cara está promovendo a reunião. Olha a literalidade da lei e olha o que o nosso verbo nos entrega. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte, discussão do ato superior ou assunto atinente à disciplina militar. Então perceba
Temos aí como pena de detenção de 6 meses ao ano. E a quem promove a reunião, 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constituir crime mais grave. Porque poderia disso aí se tornar um motim, né? O cara tá só criticando e tal, e daí tomar determinada decisão. Mas nenhum. Isso não seria conspiração, não? Não. Porque conspiração, eu já trago a ideia de ajuste. Eu estar ali dando funções, lá ele, alguém, estou determinando funções, e aí eu já trago a ideia da conspiração. Mas nesse caso aqui, seria a própria reunião ilícita. Tranquilidade, gente. Avança. Publicação ou crítica indevida. Vamos ver. A gente sabe que o militar, como um todo, ele vai ter que acatar algumas disposições. O militar ele não vai ter uma liberdade de expressão de natureza aberta, né? A gente tem que ter a gente tem a livre disposição de bem cumprir aquilo que é determinado, só que a gente tem determinados limites. A gente deve respeitar a hierarquia, o pundonor militar, a gente deve ali prezar sempre pelo respeito com os nossos superiores. Beleza? Então, o que é que eu trago para você aqui? Publicar no militar assemelhado sem licença. Eu não tenho licença. Ato documento oficial ou criticar publicamente ato do seu superior ou assunto atingente à disciplina militar ou a qualquer resolução de governo. Gente, você sabe que hoje, um ambiente de redes sociais, ele é um ambiente em que está democratizando o seu poder de liberdade de expressão. Antigamente, as mídias sociais estavam muito atreladas ali à Rede Globo, a outros aparatos ali de rádio e tal, e você não conseguia ter muita voz. Hoje em dia, com o avanço do advento da tecnologia, a gente está conseguindo, de certa forma, colocar as caras. Hoje é possível eu estar aqui ministrando aulas no YouTube justamente por conta dos meios e aparatos que eu tenho para alcançar, chegar até a Brasília, chegar até outros locais, mas perceba que o que a gente traz disposições para vocês aqui é justamente o Estado democratizado. E isso me oportuniza, caso eu queira publicar alguma coisa aí contra os meus comandantes ou contra ato de governo, aquilo que vier a mim. Entretanto, eu tenho que estar ali também com a sensação e saber de que tudo que eu fizer eu vou ter que ser responsabilizado. Beleza? Então a gente sabe que o espaço democrático ele nos oportuniza estar tomando determinadas decisões, sobretudo publicar, né, a criticar atos públicos para que eles venham a ser noticiados e tal, mas perceba também que isso pode haver consequências, já que você não pode estar rotulando aí, ferindo a moral aí do ato de resolução do governo. Beleza, gente? Então, você pode, de certa forma, estar publicando. Sem licença? Não. Com licença você pode fazer sim. Suponhamos que você está ali fardado, você está fazendo, inclusive, trazendo essa ideia, existe portaria, sobretudo na instituição a qual pertenço, aqui na Polícia Militar do Estado da Bahia, em que a gente não pode fazer nenhum tipo de comercialização envolvendo o nome do Estado, o nome da Polícia Militar. Porque, de certa forma, embora tenha uma portaria que regulamente isso, mas eu vou estar ferindo o princípio da impessoalidade. Eu vou estar utilizando a administração pública para estar, de certa forma, oferindo vantagens pessoais com o nome do Estado. Isso, de certa forma, eu vou, além de ferir a legalidade, vou ferir a impessoalidade, entre outros fatores. Beleza, gente? Então, isso aí conecta diretamente com esses princípios da administração pública, para que você, de certa forma, tenha que prezar e zelar fielmente por eles. Tranquilidade? Então, senhores, eu fico por aqui, aula bem curtinha, aula bem de boa. Eu espero que vocês tenham... Vem pra cá, vou aumentar minha tela. Deixa o like aí, ativa o sininho para receber a note. E vamos ficando por aqui, segunda parte das nossas aulas dos crimes contra a autoridade e disciplina militar. Eu confesso para você que esses são os preceitos principais que você precisa. Lembrando que a gente vai estar trabalhando aqui uma série, uma bateria de questões. Isso aqui é só o início da tua história. Então acompanhe comigo, penal militar. Aqui a gente tem invisíveis, aqui a gente tem de tudo, pai, para que você tenha uma base sólida, forte e você chegue gigante na tua aprovação, beleza? Quem não inscreveu, inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notas em breve aí. Próximas aulas com os crimes contra o serviço ou dever militar. Muita novidade, não perde. Fica aqui no nosso canal, pai, que a gente vai chegar daquele jeito grandão. Beleza? Tamo junto, Deus os abençoe.